Fala galera, hoje trazemos para vocês aqui uma versão de baixo orçamento do MiSalva e iremos falar sobre funções trigonométricas. Para começar, temos aqui o nosso círculo trigonométrico dividido em 4 partes, cujas elas são chamadas de quadrantes. Nele também está representado o seno, o cosseno e a tangente. Temos aqui o círculo dividido em 90 graus cada quadrante. A forma correta de se ler é na sentido anti-horário, ou seja, começamos daqui e viemos até aqui. Temos aqui 90, 180, 270 e 360 graus. Também representado em radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. No círculo trigonométrico, nós podemos calcular qualquer valor de seno, cosseno e tangente somente pela representação no círculo. Ou seja, vamos supor aqui que esse ângulo é de 30 graus. Então, podemos ver que o seno será esse valor, essa altura aqui no eixo Y. O cosseno será todo esse espaçamento aqui no eixo X. Lembrando que o raio desse círculo equivale a 1. Lembrando que para medir a tangente nós pegamos aqui o segmento da reta do raio e marcamos aqui nessa reta perpendicular. Vale lembrar que quanto mais perto de 90, maior será o valor do seno, menor será o valor do cosseno, ou seja, os mesmos são indiretamente proporcionais. No caso da tangente, quanto mais perto do 90, o valor fica impossível de se medir. Então vamos lá, de acordo com o grau em que queremos representar no círculo trigonométrico, ele não ocupará somente o primeiro quadrante, ou seja, também poderá ocupar o terceiro, o quarto e o segundo, não respectivamente, mas é isso aí. Quando isso acontece, seus valores sofrem alguma mudança. Por quê? Por exemplo, o seno no primeiro e no segundo quadrante ele é positivo, no terceiro e no quarto negativo. O cosseno no primeiro é positivo, no segundo negativo, no terceiro também negativo e no quarto positivo. E na tangente, quando você precisa calcular a tangente, você não calcula necessariamente no arco, mas sim na sua reta paralela. E fica mais ou menos assim. No primeiro quadrante positivo, no segundo negativo, no terceiro positivo e no quarto negativo. Temos aqui a representação gráfica da função seno de x, de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. De acordo com o gráfico, podemos ver que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π, 0, seno de 3π sobre 2, menos 1, e seno de 2π também igual a 0. Na função cosseno de x, podemos reparar que ela é meio que ao contrário da função seno de x. Por quê? Aqui o cosseno de 0 vale 1, π sobre 2 vale 0, π vale menos 1, 3π sobre 2 vale 0 e 2π vale 1. Como já dito anteriormente, quanto maior for o ângulo, maior será o valor da tangente. E em ângulos próximos ao eixo Y, serão muito difíceis de medir. E no próprio eixo Y, dizemos que é um ângulo impossível de se calcular. Por isso, na representação gráfica, vemos que em nenhum momento as retas se encontram. Elas chegam perto de π sobre 2 e depois tendem a subir ao infinito. Os ângulos que correspondem ao segundo quadrante, que é depois do eixo Y, podemos ver que a tangente fica negativa. E quando ela vai para o terceiro quadrante e volta a chegar perto do eixo Y, que é perto do ângulo de 270 graus,
ela volta a tender ao infinito. Nesse exercício aqui nós precisamos achar as coordenadas de y a partir das representações do eixo x. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O que precisamos fazer então? Pegar a representação de x e jogar na formulazinha, que ficará dessa maneira. O zero, fazemos dessa maneira. 2 vezes seno de 0 é 0. 2 vezes seno de 90 é 2, porque 2 vezes 1 é 2 e não é 1, é 2. 2 vezes seno de 180, é 0. 3π sobre 2, 2 vezes seno de 270 é menos 1, então fica menos 2. 2 vezes seno de 360 é 0, então voltamos ao 0. E a representação no gráfico fica mais ou menos dessa forma. Não está bonito, mas está didático. Nesse segundo exercício, temos que seguir o mesmo procedimento para achar as coordenadas do eixo y, porém agora iremos usar a função cosseno. Vamos seguir aqui o mesmo pensamento. 4 vezes cosseno de 0, que é 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes cosseno de 90, 0, 0. 4 vezes cosseno de 180, aqui eu escrevi invertido, mas é 180 primeiro que 270. 4 vezes cosseno de 180, que é menos 1, fica menos 4. 4 vezes cosseno de 270, que é 0, fica 0. 4 vezes cosseno de 0, novamente, 0. 4 vezes cosseno de menos 1, menos 4. A representação no gráfico fica mais ou menos assim. Não ficou nem um pouquinho bonito, mas está didático. Hashtag positividade. Ou seja, o lado negativo não importa, seja positivo. Tudo na matemática tem que ser positivo.